Meus irmãos, minhas irmãs, antes de tudo, boa noite. É uma alegria para mim estar novamente explicando por que eu estou aqui de novo. Eu tive que me ausentar durante 3 semanas, né? Eu estava de férias e depois eu tive uma reunião do presbitério, não pude estar, então conversei com meus colegas e gentilmente eles cederam esse espaço para que eu tivesse 2 semanas seguidas com os irmãos. Então, por isso que eu estou aqui. A partir da semana que vem a gente volta, então, a nossa dinâmica normal. Bom, nós estamos, então, debruçados sobre esse livro, o livro dos Juízes, e quando a gente estava conversando sobre qual seria o nosso próximo passo nessa jornada de ler a Bíblia, né, nós conversávamos sobre como o livro de Juízes é um livro que recebe menos luz, ou talvez, em comparação a outros, ele não seja assim, não esteja tanto em evidência, né? Então, nós temos os evangelhos, as cartas paulinas, o livro de Salmos, são livros que normalmente são muito estudados, que a vivência com a igreja é muito presente, são muito presentes. O livro de Juízes não é assim, e tem vários motivos para isso. E um deles a gente estava conversando aqui na antessala, né, antes da gente de fato começar o estudo. É um texto tenso, e de fato a própria nome que a gente batizou a série, né, Fé em Tempos de Crise, é um texto em que Israel está em crise. E por ser um texto em crise, ele traz para nós uma série de desafios, porque não é uma história bonita que está sendo contada. Ainda assim, aqui me permita só um pequeno parênteses. Eu estava hoje à tarde no meu momento devocional e eu estava lendo o livro do profeta Ezequiel. E são capítulos e mais capítulos de sucessivas assim, repreensões de Deus, não só para Israel, quanto para as nações circunvizinhas, né? Então, é uma leitura realmente mais difícil. A gente gosta de ler parábolas, coisas afins, né? Mas ainda assim é muito instrutivo, irmãos. Tão mais madura será a nossa fé quanto nós estivermos preparados não só para enfrentar aquilo que o mundo é, mas também para enfrentar aquilo que nós somos, né? Talvez o livro de Juízes ele seja tão desafiador, não porque ele mostra um povo que faliu no passado, mas porque mostra que a gente continua falindo hoje em dia, né? E nesse, nessa série de tensões que o livro apresenta para nós, a gente vai tentando nos enxergar dentro dele, enxergar também o agir do Senhor, e a partir desse texto, a gente viver a nossa vida hoje no Brasil, 2022. É isso que a gente vai tentar fazer, então, tá bom? Estou falando isso tudo para te incentivar a não desistir. Apesar de ser um texto um pouco mais indigesto que o normal, ainda assim eu acho que tem grandes lições que a gente pode aprender com ele e continuar caminhando na nossa vida olhando para o Senhor, ok? Na semana passada, para todos os que estiveram aqui, talvez vocês vão lembrar de uma metáfora que eu escolhi para representar a nação de Israel diante de Deus, ou pelo menos o relacionamento do povo de Deus com o próprio Senhor. As diferentes tribos, na medida em que elas ocupam a terra, cada uma delas vai fazendo opções que vão se distanciando daquilo que Deus tinha originalmente proposto ao povo. Por isso eu uso a imagem, então, de uma parede com rachaduras. Cada um das tribos julga estar cometendo um pequeno deslize, abrindo mão de uma pequena parte só daquela promessa de Deus. Então, algo fino, algo que não vai fazer grande diferença no quadro geral. Entretanto, o capítulo 1 termina com essa imagem muito negativa para nós, né? Essa parede que devia ser assim, homogênea, né? Monolítica, ela agora apresenta várias fissuras que, somadas, comprometem a estrutura inteira da nação. Então, cada um, fazendo pequenas concessões, acabam erodindo essa relação de Deus com o povo, e a partir daqui nós vamos ter uma série de problemas de ordem muito prática do povo de Israel na terra de Canaã. Eu vou deslocar algo que eu ia falar no final para agora, mas para que você perceba junto comigo. Ainda nesse capítulo 2, nós estamos na ambientação. O autor ainda está inserindo-nos dentro da dinâmica do livro inteiro. Eu acho que eu vou conseguir mostrar isso para você, pelo menos essa é a minha esperança, tá bom? Então, o grande problema nesse início é o que eu estou chamando de santidade incompleta, que talvez seja, inclusive, uma contradição de termos, né? Talvez você já tenha se deparado com isso várias vezes. A palavra santidade deriva
de uma raiz que tem a ver com cortar, com estar cortado, com estar separado. Então, para a noção hebraica antiga, e aí isso perpassa todo o Antigo Testamento, algo santo não é necessariamente algo que está ligado com um desempenho ético superior, até porque nós temos vários objetos que são santos. Então, a gente pensa em santidade como alguém que não peca. E é claro que a palavra traz em si mesmo uma noção muito forte, ética para nós hoje. Entretanto, se você pensa que objetos podiam ser santos, a gente precisa refinar um pouco melhor essa noção. E aí, novamente, né? Você já deve ter ouvido muitas vezes isso. Santidade tem a ver com estar separado. Talvez essa seja a explicação mais didática possível. Ela foi cortado, foi algo que está separado agora daquele composto original ao qual ela pertencia. Portanto, por diferentes motivos, cada tribo, por diferentes caminhos, optou por fazer um remendo. Eles preferiram aceitar que o povo da terra, que eles deveriam lançar fora, permanecesse entre eles. Então, é isso que eu estou chamando dessa incompletude. Deus tinha dito algo específico: sejam separados, não estejam juntos, não se contaminem, se separem completamente dos povos que hoje habitam a terra de Canaã. E a gente poderia abrir um parênteses e ter uma aula só sobre isso, né? Sobre os motivos pelos quais Deus fez isso. É uma questão multifacetada. Entretanto, para nós basta a ordem. Deus disse: eu estou entregando a terra para vocês. Essa terra já foi dada. É curiosa essa fraseologia de Deus, né? Ele disse: eu já entreguei a terra a vocês. Então, Israel só devia se apropriar daquilo que já tinha recebido de Deus por fé. Só que isso tinha um condicionantes, né? Deus disse: à medida em que vocês entrem, expulsem completamente. Então, na cabeça do povo, eles já estavam fazendo o suficiente. Sabe? É assim, eu não obedeci totalmente, mas assim, eu fiz 90% do que Deus mandou. Então já está ótimo. Eu já passei na média. Deus pediu algo, a gente não fez exatamente o que Deus fez, mas olha, isso que a gente fez está suficiente. Passa. Esse é o grande problema, esse é um grande erro. E a gente vê isso na história de alguns personagens também, né? Mais para frente do povo de Deus. Mas basicamente essa é a dinâmica do primeiro capítulo e a gente chega ao segundo, então, com esse pano de fundo já assim, descortinado diante de nós. O segundo capítulo começa então com o autor nos dizendo: o anjo do Senhor subiu a Gilgal, perdão, subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Aparece uma personagem assim, muito enigmática no começo do segundo capítulo, né? A gente tem um anjo do Senhor. E aqui existem grandes discussões, mas eu acho que é simples a gente perceber que essa personagem funciona como o próprio Deus se dirigindo ao povo. E como é que a gente sabe disso? Pelo conteúdo daquilo que ele fala. Nós estamos diante do que a gente chama de teofania. É só uma linguagem veterotestamentária, né? Uma linguagem do Antigo Testamento. Basicamente, o autor está usando uma expressão para dizer para nós: Deus mesmo chegou ao povo e se comunicou com o povo. Como é que a gente sabe disso? Porque tudo que está dito depois, todo o conteúdo tem por base ações do próprio Deus. Deus está reenfatizando para o povo algo muito específico. E, meus irmãos, olha como essa relação de Deus com o povo, ela é sempre muito próxima. Assim, é uma relação sempre muito visceral. De novo, me perdoem, parênteses, hoje eu estou abrindo muitos, né? Mas, novamente, lendo Ezequiel, é incrível como essa noção grega, principalmente assim, da filosofia grega, de um Deus que é impassível, que é imperturbável, sabe? Uma energia assim que não se afeta pela vida humana, é muito diferente da descrição do próprio Deus. Deus, quando vai tratar com Israel, ele parece ser movido nos seus afetos em direção ao povo. Então, Deus está falando agora de uma posição de alguém ferido, porque ele diz: olha, eu tirei vocês do Egito. Eu não só tirei vocês, mas eu trouxe vocês para a terra que eu prometi, por juramento, dar para os antepassados de vocês. Você percebe? Tem um quê de indignação, mas também tem um quê de rememorar isso. Olha, eu fiz algo para vocês não estão aqui de graça. A gente tem uma história junto, eu já me movi em direção a vocês. E aí depois ele lembra da aliança, né? Ele diz:
eu jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E como é que isso se expressava? O que é que o povo precisava fazer? Isso é meio inacreditável, né? Deus fez tudo, o que cabia ao povo? Não fazer acordo com os povos da terra. Era isso. É muito simples. O que o povo devia fazer é tomar posse de um presente, demolir os altares e não fazer acordo com o povo. Então, nesse primeiro contato de Deus com o povo, no segundo capítulo, e lembra, esse segundo capítulo está respondendo ao primeiro, tá? O primeiro capítulo termina: a tribo de Zebulon não expulsou, a tribo de Naftali não expulsou, a tribo de Dan não expulsou. Depois desse compêndio aparece Deus falando. Então, Deus está reagindo ao que o povo já fez, que foi o que a gente chamou de santidade incompleta, tá? A gente chega num ponto, numa pergunta, que me dói pessoalmente, tá? Quando eu leio essa pergunta de Deus que vai aparecer agora para o povo, isso me deixa bastante perturbado. Olha o que Deus fala. Lembra? Deus diz: eu já fiz por vocês, eu tirei, eu dei uma terra, eu prometi, eu não vou quebrar minha aliança com vocês. Aí ele pergunta ao povo: por que vocês não me obedeceram? Meu irmão, minha irmã, eu acho que todos nós já tivemos nessa posição. Todos nós tivemos alguma figura de autoridade, que é alguém que cuida de nós, que zela por nós, que faz algo por nós, que nos pede algo perfeitamente justo e compreensível. A gente escolhe não fazer e essa pessoa fala assim: eu quero saber qual é o motivo. Por que que você não me obedeceu? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas as memórias que eu tenho minhas relacionadas a isso é sempre de uma vergonha assim muito profunda, porque quando a gente está desobedecendo, quando a gente está seguindo nosso próprio caminho, parece que a conta fecha, né? Parece que faz todo sentido. Seu pai mandava você fazer uma coisa, sua mãe mandava você fazer uma coisa, um professor, enfim, qualquer figura de autoridade. E quando você decide não fazer, dentro do seu cálculo mental, parece que faz todo sentido, né? Se não, não vou. Até que alguém fala assim: olha, eu cuido de você, eu só pedi isso, por que que você não fez? Nossa, irmãos, a pergunta é: qual é a motivação? Qual é a explicação de vocês para essa desobediência? E aí, a partir daqui, eu imagino que você já está fazendo essas conexões sozinho, tá? Mas essa pergunta continua muito válida, né? Deus hoje pode perguntar para mim e para você: quando nós desobedecemos, por que que você está fazendo isso? Qual é o motivo? O que está faltando? Talvez seja uma ótima pergunta. Deus fala: qual é a falha em mim que você enxerga para que você não me obedeça? A relação de Deus com o povo está no momento de tensão aqui, irmãos. Ela é muito negativa, assim, é um momento muito ruim. Porque diante da promessa de Deus, dos seus atos de salvação, depois de tudo que Deus já fez concretamente por esse povo, lembra? É um povo que andou 40 anos no deserto, recebendo provisão diária. As roupas não se gastaram. Alguns textos dizem: Deus carregou esse povo como a águia carrega os seus filhotes, né? Chega aqui, Deus fala: por que é que vocês não me obedeceram? E aí surge uma noção que vai perpassar toda a Bíblia e que está meio na base de todo o pecado humano. Deus disse: eu vou dar para vocês um presente. Eu vou dar para vocês uma terra. Essa terra é boa. Nessa terra, mano, essa palavra mano eu gosto dela, né? Porque mesmo que a gente não vá para o dicionário, ainda assim, não sei, na sonoridade, ou nesse dicionário difuso que nós temos, né? Traz uma noção muito forte de que essa inverte algo que tem demais. Sobra. Mana, leite e mel, que são dois produtos difíceis de se obter no mundo antigo. Então, Deus está falando: eu vou levar vocês para uma terra, nessa terra, essa terra vai verter, vai jorrar leite, vai jorrar mel. É outra forma de dizer: vocês não vão precisar de nada. Hoje vocês são escravos, hoje vocês não têm nada. Eu vou levar para uma terra que vai ser de vocês, vocês vão ter tudo lá. O que Deus disse? Me obedeçam. Na medida em que vocês me obedecerem, tudo vai dar certo. Quando chega na hora de receber, o que é que o povo conclui? O jeito de Deus é insuficiente. Ou a gente sabe melhor, sabe? A gente tem um jeito que é melhor. Vamos fazer do nosso jeito, porque Deus já deu algo para a gente que é muito bom. Vamos fazer o seguinte: vamos melhorar isso que Deus deu? A gente mantém alguns povos entre a gente aqui. Está dando muito trabalho de tirar. Eles prometeram que vão ficar tranquilos, eles prometeram que vão ficar assim, no lugar deles. A gente dá só um tapinha nesse plano original de Deus.
E aí, se você voltar ao primeiro capítulo, você vai ver que muitas dessas decisões têm a ver com mão de obra escrava. Eles falam assim, não, vamos manter o povo, por quê? Porque eles vão trabalhar para a gente. Então, ó, se a gente está indo para uma terra que Deus dá de presente para a gente, imagina essa terra agora com trabalho escravo. Aí a gente vai estar no paraíso, percebe? Na base disso, tem uma noção muito forte que é assim, não, Deus não é tão sábio assim. Ou Deus não é tão bom assim, a gente consegue melhorar a nossa própria condição. E aí a gente introduz, então, a desobediência. E aqui que está o problema dessa santidade incompleta, de novo, né? Porque na base do povo está assim, não, só precisa mudar um pouquinho. O resto está ótimo. Adoramos a nossa terra, excelente. Só faltou um negocinho que Deus pode deixar com a gente mesmo arruma. E aí, para frente, a gente vai ver que quando a gente toma essa decisão, é um caos. E, de novo, espero que você esteja fazendo essas conexões já, tá? Mas pense bem, Deus fala assim, olha, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um casamento. Nossa, me obedeça só. Se você me obedecer, e aí os dois, né? Se os dois me obedecerem, vocês vão ter um casamento realmente feliz. E aí, muitas vezes, um dos lados fala assim, não, tá faltando alguma coisa, vamos melhorar, e aí caminha num sentido de desgraça profunda, né? Deus te diz, eu vou te dar um trabalho, eu vou te dar um emprego, só me obedeça. Nesse emprego tem a ética que eu tô te dando, viva nesse emprego da forma que eu criei você para viver. A gente pensa assim, não, deixa eu só dar uma ajudinha a Deus, aí eu vou chegar mais longe. E aí, daí para frente, nós trilhamos caminhos de morte, né? Então, o texto continua, Deus falando com o povo. Portanto, agora eu lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Nossa, que declaração, né? Deus está dizendo, vocês decidiram, então, de agora em diante, eu não vou mais expulsar os povos da presença de vocês. Eles vão ser os seus adversários. Que palavra, irmãos? Essa palavra adversários. Imagina, eles têm agora adversários dentro da sua própria casa. Nessa nova terra que devia ser só de Israel, devia ser só coisa boa, agora eles têm adversários entre eles. E Deus continua: os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Essa é a consequência. E aqui eu gosto muito, porque o que Deus está fazendo é permitir que a gente siga o nosso próprio caminho, né? Ele falou para o povo assim: é isso que vocês querem? Esse é o desejo de vocês? Então, ok. Façam agora pelas próprias mãos de vocês. Vocês sabem o que é melhor para vocês? É isso que vocês realmente querem? Então, sigam em frente. Mas Deus aponta a consequência. Ele diz: olha, o pecado tem um poder devastador em si só. Deus não precisa trazer. Olha, meu irmão ou minha irmã, me ouça, por favor. Deus não precisa trazer, como ele vai fazer de forma justa em outros momentos, nações estrangeiras para destruir o povo, nesse primeiro momento. Deus está dizendo o seguinte: olha, se eu abandonar vocês nesses planos que vocês vão ter, isso que vocês estão permitindo estar no meio do povo, isso vai fermentar e vai destruir vocês sem que eu ativamente tenha que me envolver. Percebe? As próprias escolhas vão minar o povo e eles vão ruir sem que Deus faça nada. Dentro deles agora tem adversários e tem deuses que vão ser armadilhas para o povo. Bem, depois de ouvir essa repreensão de Deus, que foi uma repreensão assim terrível, a gente vê a reação do povo. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, todo o povo ouviu. O povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim, pranteadores. O povo chorou, irmãos. E aí o texto termina dizendo assim: e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Pessoas diferentes interpretam diferentes essa parte do texto, tá? Algumas pessoas falam foi um falso arrependimento, outros dizem não foi um arrependimento genuíno. Ainda assim, eu acho que esse choro cabe uma ressalva nossa, irmãos, porque existe no nosso meio, tá? A gente conhece pessoas assim, especialmente a liderança, sabe disso. Às vezes as pessoas choram, irmãos, e parecem estar genuinamente arrependidas, porque elas têm uma certa noção, assim, difusa de que, caramba, eu realmente pisei na bola. Vacilei. Deus fez um monte de coisa por mim, eu decidi seguir o meu caminho sozinho, não devia ter feito isso, isso vai dar errado. E aí, quando as pessoas escutam assim, ó, Deus falando, olha, eu não vou mais fazer por você aquilo que eu prometi, você agora está numa relação comigo de desobediência, eu não me comprometo mais com você. A reação é de um certo choro mesmo, assim, arrependimento e tal. Por que eu acho que isso não se transmuta num arrependimento real e genuíno? Porque
daqui até o fim do livro, a gente não vai ver o povo tomando ações concretas para reverter o caminho, sabe? E aqui está uma distinção muito importante desse arrependimento genuíno que a gente vê na Bíblia. O povo não faz absolutamente nada, ele chora, o povo inteiro chora, a ponto de batizar uma cidade de aqui foi o local que a gente chorou. Pranteadores, nós choramos aqui. Chorou, ofereceu sacrifício, mas voltou para casa e manteve a mesma conduta anterior. Sabe? O povo não voltou e falou: erramos, vamos agora completar, vamos de fato fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Não acontece isso. E esse é um padrão horrível. E como isso é comum. E a gente vai ver então agora o desenrolar desses fatos, né? Depois, olha só, aqui, irmãos, de novo, uma explicação técnica. O primeiro capítulo, até agora, a gente tem uma história. Aqui a gente vai ter uma quebra nessa linha, porque o autor vai fazer um resumo. Ele vai voltar. Vai ter uma volta cronológica. O autor vai resumir um pouco a mecânica de todo o livro daqui para frente. A gente ainda está na introdução do livro, tá? Nós já tivemos uma aula de introdução ao livro e agora os primeiros 2 capítulos são capítulos introdutórios. O autor vai retomar esse raciocínio para mostrar para nós o padrão do povo, essa coisa circular, né? Diz o texto: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Aqui é um resumo. O autor está dizendo o seguinte: olha, enquanto Josué estava vivo, e enquanto os outros líderes que viram aquilo que Deus fez estavam vivos, o povo cultuava a Deus. O que, de novo, me perdoe o comentário, não significa muita coisa, ou pelo menos pode não significar muita coisa. Esse culto a Deus, por si só, não significa uma agência real em direção a Deus no sentido de obediência. Por quê? Eu separei aqui um texto que eu quero mostrar para vocês que eu acho curioso. Olha só esse texto aqui em Amós, está bem depois. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Deus falando: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Por que eu estou mostrando isso daqui? O texto está dizendo que o povo cultuava a Deus enquanto os líderes estavam vivos. Entretanto, isso não é uma indicação que o povo estava de fato aliançado com Deus, porque a marca real de um povo aliançado com Deus é a obediência. Então, o povo de Israel, durante muito tempo, cultuou a Deus sem obedecer a Deus. Isso é uma questão fundamental para nós. As pessoas ainda hoje podem continuar cultuando a Deus sem obedecê-lo, mas a gente tem aqui um núcleo, pelo menos aglutinador, né? Josué e os líderes estavam vivos, pelo menos o povo cultuava a Deus. O que aconteceu? Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Que resumo terrível, irmãos. Que radiografia horrorosa. Porque depois que essa geração toda morreu, a nova geração que veio não conhecia o Senhor. E, de novo, você já deve ter ouvido isso várias vezes: conhecimento na Bíblia é relacionamento. Esse povo podia até conhecer as histórias, esse povo podia até conhecer a lei, podia conhecer os ritos, mas não conhecia o Senhor. E aí esses povos que eles permitiram estar dentro do perímetro de Israel desviou o coração do povo. E a palavra hebraica que aparece aqui é muito forte. Azav. Deixar, soltar, desprezar. Eles de fato e concretamente abandonaram o Senhor. Meus irmãos, toda vez que eu leio essa história aqui, eu fico chocado, assim, porque foi muito rápido. Israel experimentou
a libertação do Egito não faz 100 anos. E agora, quando entra na terra, a primeira coisa que eles fazem, porque aqui é o relato básico, né, da primeira coisa que Israel faz, uma vez que entra na terra. Tudo bem, tem um livro inteiro de Josué. Ok, mas depois que cada tribo está assentada em seu próprio lugar, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Abandonar o Senhor. E aí, adotar para si essas práticas religiosas dos povos que o Senhor tinha dito. Tirem eles do meio de vocês. Se vocês não tirarem, isso vai dar errado. E aí, eles começam a incorporar. Tenta imaginar, assim, calma, tá? Não tenta imaginar a cena, mas imagina o que significa esse povo aqui agora, não só adotando a adoração, mas adotando as formas rituais de adoração. É um povo que agora vai estar, de fato, usando a sexualidade como manifestação de culto a uma divindade pagã. Orgias. Ou, o que é pior ainda, né? Sacrifício das suas próprias crianças. Coisa que mais para frente também Deus vai dizer, nunca me passou pela cabeça uma abominação desse tamanho. E é que a gente tem um povo liberto de Yahvé, o povo que, de fato, assim, não essa geração, tá? Mas o povo que descende daqueles que viram o monte pegando fogo. Tá aqui agora vivendo como os cananitas viviam. 2, 3 gerações para o povo abandonar o Senhor. Essa palavra, de novo, volto a ela, é muito forte. Eles abandonaram o Senhor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Resposta. Deus os entregou. Eu volto a frisar isso daqui. Não precisou que Deus, de fato, agisse ativamente, como ele vai fazer depois com os babilônios, por exemplo, trazendo os babilônios como meio de justiça. Basta que Deus entregasse o povo de Israel aos saqueadores. E aqui eu quero mostrar algo para vocês, irmãos. Pensa bem, olha o que o texto, vamos continuar só esse slide aí, eu explico. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor. De novo, ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. É claro que existe uma linguagem ativa aqui. A gente está vendo que a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Ok, mas ainda assim, perceba, Israel não tinha em si a condição de conquistar Canaã sozinho. Todos os avanços do povo com relação à conquista da terra tinha por baixo a mão de Deus. Deus nem precisava fazer muita coisa, é isso que eu estou querendo dizer. Sem a força de Deus, Israel não teria conseguido o que eles já tinham conseguido aqui. Então, bastava que Deus falasse assim, beleza, vão lá sozinhos. Isso já seria a ruína do povo de Israel. De novo, né? Na conquista, enquanto eles estavam ascendendo, era fácil adorar a Deus, né? Era fácil depender de Deus. Depois eles se assoberbaram. Quando eles chegaram lá, falaram assim, não, a gente resolve. A gente mesmo que domina. Mas como é que termina esses versículos que estão aí na sua frente? Grande angústia os dominava. Essa é a consequência do abandono. Israel começou a se achar grande demais, mas logo descobriu qual é o preço de se abandonar o Senhor. Eles estavam aqui, então, debaixo de grande ruína. Então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, caminho da desobediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos dele diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Percebe? É engraçado a forma como os textos antigos são escritos, né? O autor aqui está dando um grande spoiler para a gente. Ele está contando todo o livro. Esse aqui é o resumo daquilo que ainda não aconteceu. A gente não viu esse mecanismo de Deus. Aqui o povo ainda está só abandonando, só desobedecendo. Mas o autor já está dizendo, olha, daqui para frente o que vocês vão assistir, vocês leitores, é isso aqui. Esse é o padrão. Talvez você já tenha tido contato com essa roda aí, né? Mas é isso.
Israel faz o que é mal perante o Senhor. Isso aqui eu peguei emprestado, tá? Não foi eu que desenvolvi. Mas Israel faz o que é mal perante o Senhor, no vermelho. Depois, Deus envia uma nação opressora ou abandona Israel à sua própria sorte. Israel clama a Deus. Deus envia um juiz. A nação opressora é derrotada. Israel volta a fazer mal perante os olhos do Senhor. Irmãos, eu vou pular esses dois. Convido você a ler. São alguns detalhes, mas eu quero voltar aqui agora para vocês, meus irmãos, para um resumo. Caminhando agora bem para o fim, tá? A gente já vai entrar agora no capítulo 3. Esses dois slides que eu pulei, eu convido você a ler, porque, de novo, é um resumo daquilo que ainda vai ocorrer mais para frente. A gente tem uma descrição de quais são as nações que estão no meio do povo de Israel, mas dentro do capítulo 3, já no começo dele, nós vamos ter o resumo desse abandono do povo com relação a Deus. Esse é o resumo. O que o povo fez de errado? Isso aqui. Os israelitas viviam entre os cananeus, viviam entre os hititas, entre os amorreus, entre os fariseus, entre os heveus e entre os jebuseus. O que eles fizeram depois? Tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Esse é o resumo. Se a gente for resumir todos os primeiros 2 capítulos do livro de Juízes, o que a gente tem é isso aqui. Quando chegou a hora do povo realmente tomar posse da terra, que foi dado de graça, com a condição que eles expulsassem os povos, o que eles fizeram? Se mantiveram assim, entre os povos. Num primeiro momento, deixaram-nos reclusos, né? Era mão de obra, mas depois eles realmente se misturaram, e aqui com família. Tomaram as filhas em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Esse é o cenário do povo de Deus, logo depois da libertação do Egito, né? E depois da travessia do deserto. Vocês entendem, irmãos? Deus fala, eu ouvi a opressão do meu povo e eu decidi descer para livrá-los. Deus humilha o Egito. Deus abre o mar. Cuida do povo durante toda a jornada. Faz com que o povo entre na terra prometida de novo, abrindo agora um rio. Depois dá várias vitórias militares. Quando chegou a hora do descanso, chegou a hora de aproveitar só. Ah, meu Deus do céu. Esse é o desesperador. O povo estava no limite só de aproveitar. Era aproveitar o que Deus tinha dado. Só isso. Era a parte agora mais fácil. Todo o difícil já tinha passado. Era só obedecer. E aí o povo decidiu, não, vamos melhorar o plano de Deus. Está insuficiente. Vamos dar o nosso toque. E essa foi a decisão deles. Vamos se misturar com esses povos. Eu pensei muito nessa parte final agora, em como tentar sintetizar essa experiência do povo como a nossa experiência através de uma pergunta só. E assim, talvez seja, é porque está no meu coração, tá? Eu tenho pregado isso aqui em Natal, eu tenho pensado muito sobre isso, mas quem é Deus para nós? Talvez essa seja uma pergunta interessante para que Israel respondesse. Quem é Deus para Israel? Porque a falha em responder essa pergunta talvez seja o que disparou os eventos, sabe? Talvez, como povo, nós agora devemos responder também a esse tipo de pergunta, porque essa pergunta talvez devesse ser a pergunta que Israel devia ter se feito e ter respondido. Por quê? A pergunta é: Deus é o dono das nossas vidas mesmo? Nós, como igreja, como povo de Deus, a gente realmente acredita que Deus tem um plano para nós, que é um plano de alegria, é um plano de felicidade real, que envolve atos concretos de libertação e salvação. A gente confia que a partir disso Deus tem uma ingerência sobre a nossa vida. Ou então Deus serve só para libertar a gente, dá para a gente alguns brinquedinhos ali no meio, algumas coisas boas, temperar a nossa vida com aquilo que a gente acha razoável, mas o resto a gente toca sozinho. É a gente que decide o que fazer. Sabe, irmãos,
Talvez seja essa a pergunta, né? Assim, você realmente acredita que Deus sabe o que é melhor para você? Que Deus, ele te ama não só a ponto de livrar a sua vida futura num paraíso eterno, mas agora, você acredita que Deus de fato agora sabe o que é melhor para você? E que isso tem tudo a ver com ética? Porque, sabe, Deus falou o seguinte: olha, eu sou o Deus que libertou vocês do Egito. Agora vocês vão viver de outra forma. E aí ele entrega a lei. A lei não é uma prisão. A lei não foi entregue ao povo para que o povo tivesse uma vida pior, pelo contrário. A lei foi entregue para que o povo, vivendo essa lei plena, tivesse perfeita liberdade. Todas as vezes que o povo decidiu abandonar a lei para ser mais livre, o que eles conseguiram foi ficar cada vez mais prisioneiros. E aí é óbvio que toda essa discussão à luz de Jesus Cristo ganha ainda outra camada, né? A lei não poderia gerar, de fato, a perfeita liberdade. Mas não é isso que eu estou querendo dizer agora. O que eu quero dizer para você é, caramba, você realmente acredita que Deus tem uma vida para você arquitetada e que a ética que ele pede de você é para que essa vida alcance sua potencialidade? Ou tornando ainda mais claro, tá? Traduzindo. Você acredita que obedecer a Deus vai fazer você mais feliz? É isso. Porque senão, o que a gente faz é imitar esse povo. Infelizmente, o que a igreja tem feito, ou pelo menos uma boa parte da igreja, tem feito ao longo de 2 milênios, é isso. Falando assim, não, Deus tem uma vida para a gente, mas vamos melhorar essa vida? Vamos decidir o que a gente acha melhor para nós? E aí escolhe seus próprios caminhos. Por que o livro de Juízes é tenso? Não é tenso pelas cenas de violência, porque assim, né? Se não todos nós, a grande maioria de nós vai no cinema e assiste essas cenas, já viu filme de guerra e tal. A violência é ruim, traz uma certa tensão, mas não é esse o problema. A grande tensão do livro é porque talvez seja um espelho muito real de quem nós somos, né? A dificuldade do livro é a gente falar assim, caramba, nós somos exatamente iguais a esse povo. E isso é desesperador, porque a gente assiste a falência desse povo, né? Então, assim, concluindo, irmãos, me perdoem mais uma vez a sinceridade. Eu acho que nós estamos vivendo épocas muito parecidas com o livro de Juízes, sabe? Quando as pessoas falam assim, a Bíblia é um livro muito antigo, tem nada, eu tenho muita dificuldade de transpor aquilo para hoje. Caramba, eu consumo muita notícia, muita mesmo. Antes de vir para cá, eu estava lendo, vendo alguns vídeos sobre a igreja e tal. Para mim é exatamente a mesma coisa, né? Óbvio, né? Não tem a ver agora com a gente casar com outras nações, tal, isso aí não. Mas né, na base assim de Deus falar, olha, façam isso, me obedeçam, e a gente decidir fazer outra coisa, nossa, para mim é exatamente a mesma coisa que a gente vive hoje. E o grande alerta do livro de Juízes para nós é: a gente já viu o que aconteceu com os nossos irmãos no passado que fizeram isso. Deus está dizendo, não ande nesse caminho, meu povo, me obedeça. Me obedeça, porque se você me obedecer, se você confiar em mim, se você entregar sua vida a mim, o que sobra para você é uma vida profundamente preenchida de uma alegria que está além das circunstâncias. Eu vou cuidar de vocês, só confiem em mim. O povo decidiu não confiar. E aí a pergunta para a gente hoje é: o que a gente vai fazer, né? Quais vai ser os caminhos que nós vamos optar, trilhar, a partir de ver essa realidade estampada na cara da gente. Era isso, meus irmãos.